Boa noite, atômicos! Estamos aqui mais uma vez numa live especial. Hoje a gente vai começar de um jeito diferente. Estou aqui com a minha prima Sayonara. Boa noite, Sara. Boa noite, pessoal! Do meu outro lado, estou aqui com a minha irmã Luciana. Boa noite, Boa noite, Lu. atômico! Isso aí, hoje a gente vai fazer de um jeito diferente. A gente vai para o mundo da historinha. A gente vai começar contando uma história e depois a gente vai explicar o que está por trás dessa história. Fica aí que o negócio hoje tá mais difícil de entender, hein, gente? Presta atenção, que você vai pegar vários gatilhos aí com a realidade última do universo. Isso mesmo. Sara, você pode começar essa historinha pra gente? Sim. Vamos começar com uma história. Imagina várias pessoas dentro de uma espécie de uma caverna, todas elas sentadas de costa para um muro, tá? E tudo que eles veem são projeções, sombras que passam, né, na parede da caverna. Atrás desse muro tem uma fogueira, uma espécie de uma fogueira, e todo o movimento que passa lá, eles só ficam assistindo as sombras projetadas nessa caverna. Essas pessoas estão todas presas, tá? Elas estão acorrentadas e elas estão, inclusive, com dificuldade de mexer até a cabeça. Elas estão projetadas para frente, mas para ver só o que está ali passando naquela parede, tá? E uma pessoa consegue tirar esses empecilhos aí, essas correntes, se liberta da corrente, ela sai. Quando ela chega atrás do muro, ela descobre que aquilo que passava ali eram apenas projeções do que estava atrás desse muro. E quando ela olha para essa fogueira e descobre que estava passando uns animais ali atrás, umas pessoas carregando, ela descobre que o que ela via não era a realidade, era projeções. Só que aí ela começa a descobrir alguma coisa dentro dela, tá dizendo para ela ir ainda mais além. Então ela vai caminhando em direção à saída dessa caverna e ela fica deslumbrada porque ela nunca saiu dessa caverna. Chega a ficar cega, cegar os olhos dela porque ela não estava acostumada com tanta claridade e ela não conhecia o sol. Quando ela sai, ela vê tudo assim, muito dificuldade para enxergar, né? E de acordo que ela vai saindo dessa caverna, ela vai percebendo aos poucos o tanto que é lindo lá fora. E que tudo que ela via dentro da caverna era tudo limitado, projeções de coisas que ela imaginava que existia, mas que aquilo lá era apenas projeções. Lu, você sabe do que eu tô contando hoje, essa história, pra gente começar os atômicos? O mito da caverna de Platão. Exatamente, é isso mesmo. Discípulo de Sócrates. Exatamente. Na verdade, É um a gente livro, conhece gente, Sócrates. Diálogo da República. É isso aí. O Sócrates, a gente conhece Sócrates pelo Platão, porque na verdade Sócrates nunca escreveu nada, tá? Então, um dos melhores, eu sou fã de Sócrates, tá? Depois a gente pode fazer uma live só para contar da vida dele, porque ele é exemplar. Sim, Platão, ele ouviu uma conversa entre o irmão dele com o Sócrates, que era o professor, e ele escreveu esse mito da caverna. Mas o que significa isso tudo? Parece uma historinha boba, né? Mas com nossos estudos, a gente descobre que todos esses filósofos, eles tentaram chamar a atenção da gente para uma coisa muito importante, que nós vivemos presos às sombras, que a realidade última do universo é muito melhor. Eu, por exemplo, achei que eu tinha saído da caverna quando eu estava na faculdade, e eu percebi que eu não tinha saído da caverna ainda, eu só tinha ido atrás do muro. Eu tinha descoberto ainda a fogueira. Quando eu comecei com esse estudo da física quântica, que a Luciana me apresentou o nosso guru, que é o Hélio Couto, aí eu comecei a perceber o que era sair da caverna e esse sol tão radiante que eles falam. Então, a realidade mesmo do universo são poucas pessoas que saem. E aí nós temos a segunda parte, né, Lu? Porque, por exemplo, eu saí da caverna, cheguei lá, me vislumbrei com toda aquela beleza, com toda aquela verdade, só que eu não queria ficar ali sozinho. E aí, Sim. eu voltaria para a caverna para tentar falar para todo mundo que o que eles estavam vendo não é real. São sombras, são projeções da realidade. Só que aí entra o que a gente quer falar hoje. Quando a gente entra nesse tipo de estudo, a gente se sente um pouco sozinha, sabe por quê?
porque as pessoas, elas não conseguem entender o que a gente viu fora da caverna. E é isso que a gente quer colocar aqui. E esse Isso mito da mesmo. caverna tem várias metáforas, né, Lu? Ainda dentro desse mito da caverna, quando ele sai da caverna, que ele vê que não é fogo, que ele vê que é uma luz do sol radiante, que ele enxerga tudo tridimensional, tudo muito colorido, com outras pessoas, com outra realidade totalmente diferente do que ele tinha construído na mente dele, ele tenta retornar para buscar as outras pessoas e contar da verdadeira realidade, a realidade última dele. Ele ia fazer isso que ele não precisava de fazer, porque ele já tinha passado por aquilo, então ele ia retornar para a caverna para poder salvar as pessoas daquela construção mental que fizeram com eles desde o nascimento, desde a vida inteira, né? E a luz do sol, eles veem como bem maior. E aí começa toda uma comparação com a nossa realidade, que a gente também vive numa Matrix, ou numa caverna. Exatamente. Né? Que essa construção mental que a gente tem, esse paradigma que nós temos de toda a nossa realidade, vivemos numa Matrix, e é assim, gente, uma ideia de Matrix, por exemplo, na Idade Média, as pessoas acreditavam que a Terra era plana, né? Olha que absurdo, pra gente que sabe hoje que a Terra é redonda, mas naquela época acreditava-se que a Terra era plana. Então, era o Matrix que eles viviam, era a realidade que eles viviam na época, eram as ideias que construíram na mente deles na época. E por que não hoje a gente também estar numa Matrix? Por que não? Né? Já pensaram nisso? A gente pode estar numa realidade tão pequena, o mundo é tão maior do que o que a gente está vivendo hoje, e por que não acreditar, né? Como o Hélio diz, as pessoas não acreditam em átomo, não acreditam em onda, então por que usam o celular, né? Por que acreditam no uso dos aparelhos eletrônicos? Por que você tem que ver para crer? Porque você não acredita que existe eletricidade? Você sabe que acende a luz, mas você não sabe como funciona. Por que não acredita que existe algo fora da nossa Matrix? Então, a ideia do mito da caverna, a gente pode trazer para a nossa realidade atual. Sim. Concorda? Eu acho que, na verdade, por que Platão? Porque Platão, ele meio que sabia a realidade, mas ele não podia falar de um jeito normal. Exato. Ele inventou essas metáforas. Sim. Né? Exatamente. Então se você for olhar a fundo essa metáfora, cada partezinha dela tem um porquê. Tem né? um porquê, exatamente. Inclusive, quando ele volta e tenta contar, que o pessoal fala assim, eu não acredito, da risada dele, não acredito, se você continuar, a gente vai ter que te matar. Exatamente. Foi bem também, inclusive, foi bem para ilustrar o que aconteceu com Sócrates, né? Exatamente, o que aconteceu com Sócrates, porque antigamente não se podia falar sobre isso, tanto que a parte da Inquisição, o período da Inquisição, todo mundo que sabia desse assunto era considerado bruxo e ia para fogueira. Então eles não queriam de jeito nenhum que essa informação chegasse a todo mundo. Deixa eu fazer uma coisa, porque assim, as pessoas que estão ouvindo essa história e não conseguiu fazer um paralelo, né? Porque então, aí, a gente está falando ainda de metáfora. Sim. A gente está só falando que é a vida que a gente vive vendo as sombras achando que é a realidade. Sim. Mas então, para eles, o que é a realidade então? Vamos contar para eles qual é a realidade. Não, primeira coisa, Sérgio, a gente tem que falar também das correntes, né? Que as pessoas têm dificuldade de libertar dessas correntes, porque as pessoas, elas acreditam que é aquilo ali o mundo e elas estão ali e não quer sair, não quer saber. Tanto que quando a gente volta para dentro da caverna para falar o que a gente descobriu, muita gente não vai querer o que é dentro da caverna, é onde todo mundo está. Fora da caverna é a parte em que o invisível, o que a gente está falando sobre a energia, que nós somos energia, porque a maioria acredita somente em quê? Coisa material. E a coisa material, a matéria. Por exemplo, a cadeira. Você tem a cadeira, vários formatos de cadeira. Mas assim, e a essência da cadeira? Onde está isso? Ninguém vê a essência, porque ela surgiu de onde? De um pensamento, de uma ideia. Isso daí, essa ideia única, a ideia primordial de tudo, a ideia inicial da cadeira, ninguém vê. Porque, na verdade, ela é uma sombra, entendeu? Quando ela está aqui no nosso universo,
ela virou matéria. Mas e o que ela era antes da matéria? E é onde os filósofos, estavam tentando chamar a atenção pra gente. Que a gente é muito mais do que essa matéria. Entendeu? Quando ele fala do sol, ele quer dizer também, a metáfora significa sabedoria, a verdade, o bem. Por quê? Porque os filósofos na época, ele queria isso, porque existia muito sofista na época, né? Sofistas já existiam naquela época e para eles era muito mais comercial fazer as pessoas, você conseguir convencer uma pessoa do que você quer, tá? E independente do bem. Então, por isso aquela politicagem toda. Na verdade, a política naquela época, o político, ele era totalmente ético, totalmente. Ao longo do tempo é que o político foi deixando de ser o que era, né? Mas antes, tanto que ele coloca isso como quem tá voltando, quem volta pra caverna é o político. Por quê? Ele descobriu, ele não tem como ficar com aquilo lá só pra ele. Ele quer voltar pra lá e chamar as outras pessoas pra entender a realidade e contar. Só que hoje a política foi totalmente distorcida, né? É o contrário. Eles querem mostrar pra gente que nós vivemos naquela sombra ali. Que a nossa realidade é só a sombra. Você viu a inversão de valores também? Isso é o quê? 300 anos antes de Cristo? É muito antigo isso daí. Ao longo do tempo, a política foi defamando desse jeito, mas antigamente a política era muito... O político mesmo era isso. Mas eu não... Tudo bem, mas eu queria entender, porque antes de estudar, eu tenho certeza que eu tinha as mesmas dúvidas de que alguém está ouvindo você falar isso. Certo. Quando você fala assim, ó, a cadeira, ela é uma sombra de um pensamento de alguém. Sim. E a gente é muito mais do que isso. Uhum. Mas você não falou muito mais o quê? A gente é muito mais o quê? O que a gente é? Ué. É isso que eu tinha sempre na minha cabeça e ninguém nunca falava exatamente o que a gente é. Energia. O que a gente é então, se a gente é mais que isso? Nós somos pura energia. Nós somos pura energia. E com isso, nós somos imortais e podemos fazer o que nós quisermos, a gente consegue fazer. A partir do momento que você quer, é tudo que a gente está falando aqui. Se você deseja, se você quer aquilo e vai atrás, não existe nada que você não possa fazer. É isso. O sol quer mostrar isso pra você. Que quando você sai da caverna e você descobre o potencial que você tem, que você é além da matéria, você é muito mais sutil que isso. Então, lembra quando a gente estuda sobre o átomo? Que eu pego um pedacinho do Sérgio, aí eu aproximo, aí eu vou ter as moléculas, vou ter as células, eu vou aproximando e chego no átomo. Aí chegando lá no átomo, eu tenho o quê? Prótons, nêutrons e elétrons. Eu pego o próton. Até aí, todo mundo sabe. Até aí, todo mundo da caverna sabe. O que não sabem lá? Se a gente sair da caverna, o que a gente vai descobrir? Que, além do próton, ainda existe muita coisa lá para baixo. E é aí que entra esse mito da caverna. Ele quer chamar a atenção pra gente que a gente é energia. Então, aí, vamos continuar então. Eu pego o próton. Se eu pegar o próton, hoje vocês podem olhar na internet, vocês vão comprovar isso. Ele é feito por 3 quarks. Se você pega um quarks, você pega ele e põe o microscópio de novo, você vai ver que ele é feito de bóson de Higgs. Se você pegar e aprofundar de novo, olhar de novo no microscópio, se tivesse um microscópio para medir isso, né? Você vai chegar no vácuo quântico. O que acontece? Vácuo quântico é a energia primordial de tudo. E a partir dali tudo surgiu. Você já ouviu falar que todos somos um? Quando fala isso, Sérgio? Todos somos um. O que é? É porque nós todos, é como se fosse um oceano. O oceano tá ali, eu pego um copo de água e encho com aquela água do oceano. Toda a propriedade do oceano não tá ali? Tá tudo ali, a propriedade do oceano. Mas ele não é um oceano porque eu peguei ele um pouquinho aqui. Mas ele tem todas as propriedades. Assim somos nós, centelhas divinas. Nós temos tudo que o Criador, que o Uno, que é o vácuo quântico que a gente estuda na física quântica, nós temos tudo o que ele tem. Só é questão de energia. A nossa energia decaindo, de acordo com que você vem de vácuo quântico, vai decaindo a energia, você vira bóson de Higgs. Aí decai a energia, vira quarks. Decai a energia, vira próton. Aí vai decaindo a energia, vira... junta, faz o átomo. E a partir do átomo é que tudo material vai existir. Então, assim, a partir do átomo... Sabe? Sim. Então você quer dizer que tudo que existe tem átomo. Exatamente. Quer dizer... Tudo. Somos tudo. atômicos. A Quer partir dizer... toda a matéria, Quer tudo dizer que que nós nós somos enxergamos, nós somos atômicos. Todos. Até o átomo. Quer dizer, então, Sim. que você acabou Ah.
Você acabou de explicar o porquê o nosso canal chama Atômicos, é isso? Exatamente por isso que eu queria o mito da caverna. Por quê? O mito da caverna, quando você estuda a física quântica, ele diz o seguinte: você tem o local e o não local. O que é isso? Local é o quê? Tudo que tem átomo, tudo que do átomo para cá é local. Por quê? Você precisa do átomo para virar matéria. Por quê? A energia decaiu tanto, que ela conseguiu ficar mais densa, e aí ela virou matéria. Mas quando uma energia ela é muito, muito potente, ela não consegue se materializar. E aí entra o quê? O nosso pensamento. O nosso pensamento é muito mais sutil. Ele não é tão denso quanto um átomo para poder materializar, mas ele existe. Então, o que a gente está tentando dizer é, existe muito mais além do átomo. E eles querem que vocês pensem que acabou, o átomo acabou, não tem mais nada. Até a lei de Newton, lá eles defendem a ciência, mostra o quê? Olha, gente, acabou aqui, a gente já não consegue medir mais. Não, já existe quarks, a gente já sabe de tudo, de toda a realidade. E se existe além do átomo, aí vocês vão ver, nós somos energia. E energia, quanto mais elevada essa energia, mais potente ela é, correto? As ideias, o nosso pensamento, Sérgio, ele não é o átomo. Por quê? Ele é antes do átomo. Ele é muito mais potente que o átomo. Aí quando eu dei o exemplo da cadeira, a cadeira ela já está materializada. Ela é a sombra. Agora, e a ideia que foi criada essa cadeia? E a ideia? Ela não tem como a gente palpar a ideia, mas ela existiu antes da matéria. Entende? Então, é isso que Platão queria chamar, na verdade, Sócrates, né? Porque foi Sócrates que estava conversando disso. Platão só escreveu, né? O Sócrates queria mostrar pra gente que ele, inclusive, Sócrates é conhecido pela aquela frase, eu sei que nada sei. Ele é brilhante quando ele assume a ignorância dele. Porque ninguém sabe tudo. As pessoas têm mania de achar que porque tá aqui, tá estudando um livro, tá assistindo, tá fazendo um monte de curso, ela sabe tudo. Ela não sabe tudo, sabe por quê? Porque tudo que ela tá aprendendo tá embaixo, tá aqui por baixo da manipulação que eles querem. Então eles não querem que a gente descubra o poder que a gente tem. Se a gente é energia, o que vai segurar a gente, Sérgio? Você acha que eles querem, os governantes, eles vão querer que a gente saiba o poder que a gente tem? Eles não conseguem controlar a gente. Então, o que acontece? A gente fica tudo aqui embaixo, eles passam essa sombra pra gente, mostram pra gente como que é uma realidade que eles querem que a gente acredita. Muitas das pessoas ficam ali acorrentadas, não tem coragem de sair, e quando a gente sai e vai falar pra eles ainda, acho que a gente é louco. Perigoso até é queimar na fogueira, igual antigamente. Aí hoje com a internet tem o quê? O celular. Se a pessoa não acreditar no que a gente tá falando, Luciana, ele pega o celular e joga na lixeira, não é? Lu, fala aí. Sim, joga fora o celular. Joga no lixo, não acredita nisso? Eu queria... Não acredita em celular. Ô, Lu, eu queria pegar o gancho de uma coisa que a Sara falou lá atrás, até para a Sara descansar um pouquinho. Eu queria te perguntar uma coisa. Sim. A Sara falou que a gente é só energia, né? Sim. A gente é muita energia. E a gente sabe que se tudo é energia, nada se acaba. Sim. Não tem fim. Exatamente. Nada se perde. Exato. Isso aí. Inclusive a gente. Inclusive a gente. Sim. Então não existe morte. Não existe morte. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tipo, o que acontece então depois? O que acontece? Para onde a gente vai? A gente, na verdade, está dentro de uma matrix, numa realidade que a gente acredita como se fosse uma sombra mesmo. Então a gente vive como se fosse no filme Matrix. A gente vive aquela realidade, ela não existe, mas ao mesmo tempo a gente não consegue sair dela. E quando a gente faz essa passagem da nossa consciência, que é a consciência que a gente tem aqui na Terra, a gente faz essa passagem e a gente vai para um outro lugar também estudar. Vai assistir palestra, vai entender o que a gente veio fazer aqui. Tem uma hierarquia muito bem administrada, muito bem feita, que vai determinar quem vai para qual lugar, como se fossem vilas, como se fossem escolas, vilarejos, coisas assim. E eu não preciso de falar assim, mas como que ela sabe disso se ela nunca morreu? Se não existe morte, você nunca morreu. Eu nunca morri. Então, mas é o mesmo que eu acreditar na energia, na conexão do celular, na frequência, em tudo. Isso para mim é uma realidade única, que existe essa vida após essa passagem que a gente faz, que existe lá, que existem também outros planetas,
que existem estudos, eu acredito muito que ainda existe o bem e o mal, e que esse nosso bem está 500 anos à frente da Terra, em conhecimento, em estudos, tecnologia. O mal, gente, também está 50 anos na nossa frente aqui no planeta Terra. Né? Então, uma coisa muito importante é você decidir para que lado você tá. Ou é do bem ou do mal, e nunca ficar em cima do muro. A gente não tá falando sobre religião, tá, gente? Porque às vezes estão escutando a Luciana falar, vai falar, ela é de determinada religião. Não. Nós estamos tentando mostrar a realidade última do universo, como funciona. A gente descobriu isso, a gente gostaria que vocês entendessem, só que como é como a gente contou no mito da caverna. Então, eu passei primeiro por trás de um muro e vi o que é a fogueira. E agora, depois disso, que eu fui ver o que realmente é lá fora. E, gente, é como se fosse um sol tão... uma claridade tão... que chega a cegar, gente. Por quê? No início a gente não acredita, é difícil da gente entender. Só que a gente vai tentar dar pedacinhos, como se fosse um quebra-cabeça. A gente vai dar uma peça aqui, aí você vai pôr outra peça aqui, outra aqui, outra aqui. No início, talvez vocês não vão entender o todo, porque eu, por exemplo, eu tô estudando tem 3 anos, 3 horas por dia eu estudo. A Lu também faz o estudo, o Sérgio também. Gente, nós estamos tentando mastigar para vocês algumas coisas que fez muito sentido pra gente, para quando você pôr a peça principal que faltava, a última peça, e vocês perceberem o tanto que é maravilhoso o universo. O universo é maravilhoso demais, e eles mostram pra gente, a gente fica com medo de morrer. Na Bhagavad Gita, que é um estudo que eu fiz, eles falam, eles colocam de um jeito bem gostoso. Ele fala que aqui é como se a gente estivesse nessa roupagem. É como se nós fôssemos uma centelha divina, a gente está fazendo toda a evolução que a gente precisa, a gente nesse momento está aqui no planeta Terra, vestindo essa roupagem. Está no mundo, mas não é do mundo. É isso a gente que está no mundo, mas não é do mundo. Mas isso. não do mundo. Por quê? Porque nós estamos aqui com um propósito. E esse propósito, quando vocês descobrirem, na Bhagavad Gita é chamado de Dharma. Dharma é o propósito que você veio aqui. E aí também tem uns estudos que a gente vai colocando junto com a física quântica. Tudo. É muito estudo, gente, que quando você vai descobrindo assim, ó, por exemplo, eles chamam de roda de Sansara, que é essa roda de nascimentos e morte, nascimentos e morte. Mas tem gente que precisa muito ficar nessa roda. Tem gente, nós, por exemplo, que estão a consciência expandida, a gente já não entra mais na roda de Sansara. Porque a nossa evolução espiritual é tão alta que daqui a gente vai para um planeta muito superior ao nosso, entendeu? Então, assim, são temas meio polêmicos, a gente nem sei se a gente pode ficar falando aqui assim, tá? Uma coisa que eu cheguei à conclusão é a seguinte: a gente tem o poder de cocriar qualquer coisa. Exatamente. Tanto a gente, quanto quem entende menos que a gente, ou quem entende mais, ou quem tem mais dinheiro. O que eu acho que os caras, quem tem o poder, quer que continue ele com poder. É isso que ele quer. Então, o que ele pensa? Não posso mudar. Eu não quero que mude. Eu não quero que mude nada, porque eu estou na minha zona de conforto. Eu estou com poder e tem todo mundo aqui embaixo de mim. Não necessariamente que ele sabe a realidade última, porque eu acho, de verdade, que se ele soubesse o poder que ele tem e que ele não precisaria estar escravizando ou se aproveitando das pessoas, talvez ele também não ia precisar ficar tão se apegado ao poder. Eu acho que assim, primeiro, todas as manipulações que a gente fala, até da neurolinguística que a gente falou, tudo que há de manipulação, o pessoal que quer que você acredita em outras coisas que não é realidade, é porque ele quer que continue o poder com ele. Sim. Não que ele sabe exatamente o que é a realidade última. Ele não quer que muda. Só uma coisa que eu queria ressaltar também, é que tudo que a gente fala, que você falou assim, ó, nem sei se a gente podia estar falando isso aqui. Tudo que a gente fala, pessoal, está comprovado cientificamente, fisicamente. Sim, tipo, sim, é só procurar. É que a gente não falou isso. A gente não falou isso, mas o átomo, todo átomo, tem consciência. Sim. Um átomo mais consciente, outro menos consciente. Mas isso também está comprovado. Sim. E assim, peraí, a gente falou no começo que tudo é atômico. Sim. Tudo tem átomo. Sim. E eu estou falando agora que todo átomo tem consciência. Tem consciência, sim. Você conseguiu pegar a sacada disso daí? Que tudo tem consciência. Tudo. E aí, se você fizer um link com lei da atração, quando a gente fala assim, você atrai coisas e pessoas, exatamente, também está ligado ao átomo ter consciência. Sim. Se você acha
o seu carro vai quebrar. O seu carro é feito de coisas. Exatamente, Né? O exatamente. seu carro vai e quebra. É porque o átomo tem consciência. Sim, E você atraiu aquilo ali. Exatamente, é isso aí. Gente, é muito complexo esse assunto. É o que eu te falei, a gente tem muito estudo. Seria interessante o pessoal também deixar aqui as dúvidas, porque o que a gente está falando, se tiver alguma dúvida, você vai perguntar, vocês vão ver que a gente tem base no que a gente está falando. A gente não está falando só por falar. Tudo tem. Hoje, com a física quântica, tem tudo já comprovado. Só que não fica assim na internet. Até porque também vocês não sabem nem o nome. Por exemplo, bóson de Higgs. Poucas pessoas ouvem isso. Mas vocês ouvindo agora, vocês podem digitar bóson de Higgs. Vocês vão entender o que é. Entendeu? Então, assim, já tem comprovação. Pensaram, o que eu mais quero aqui é despertar a curiosidade das pessoas. Porque assim, ó, se você fala largado bóson de Higgs, o pessoal não vai nem querer saber o que é. Mas se a gente explica igual a gente está explicando, cara, mas será que é isso mesmo? Eu vou pesquisar. É isso que eu quero. Porque assim, aqui na nossa live a gente não vai conseguir explicar tudo. Não Até vai. porque, igual a Sara falou, ela estuda 3 horas por dia faz 3 anos. Não dá para explicar em 1 hora. Mas saiba que tudo tem fundamento. A gente está explicando meio que superficial, mas se vocês perguntarem alguma coisa mais técnica, a gente vai conseguir responder. Eu, por exemplo, depois que eu comecei a estudar, eu consigo responder qualquer coisa. Sim. Sinceramente, eu consigo responder qualquer coisa. Por que a gente nasceu, então? Para que a gente vive? Qual que é o objetivo toda a vida? Esse tipo de coisa, com a mecânica quântica eu consigo responder para qualquer pessoa. A Sim, gente tem as respostas. E uma das respostas que eu vou dar para vocês, que muitos podem estar perguntando, por que eles estão fazendo esse canal? Qual o intuito? Eles vão ganhar quanto? Como é isso? Né? Então, o que a gente vai ganhar é a gente cumprir o nosso compromisso aqui na Terra, que é ajudar. Quando a gente transborda de conhecimento, de felicidade, nada vale você guardar um conhecimento para você. Ele tem que ser passado para vocês. Então, é essa a nossa intenção. Orientar algo que nós descobrimos para a gente poder ajudar o maior número de pessoas que puder. Então, esse é o nosso objetivo. O que vem depois disso é uma grandiosidade de coisa, uma prosperidade que não tem nada a ver com casa, carro, apartamento. É o bem que a gente quer proporcionar para as pessoas, que é a única coisa que a gente deixa aqui na Terra, é o bem que a gente faz. Sim. Eu queria deixar uma reflexão, que é a seguinte. A gente vê as metáforas de inferno e paraíso, né? Paraíso, todo mundo quer... principalmente os mais religiosos, né? Que fala que quando morrer vai para o céu e aí lá é o paraíso e não sei o que, você vai ter que ser bom aqui para poder entrar no paraíso e tal. Então fala muito sobre isso, paraíso. Eu queria só deixar uma reflexão seguinte. O que a Lu falou foi de ajudar. Vamos supor que se hoje a gente conseguisse fazer com que todo mundo assistisse esse vídeo e todo mundo amanhã fala assim, ó, o que você quer amanhã, você só vai conseguir depois que você ajudar uma pessoa. Imagina que todo mundo acordasse amanhã e falasse assim, ó, eu só vou conseguir me alimentar depois que eu ajudar uma pessoa. Isso todo mundo do mundo. Automaticamente o mundo viraria o paraíso. Amém. Sim. Pensa comigo, se não é. Sim. Imagina só, todo mundo tendo que ajudar uma pessoa antes de comer, por exemplo. Exatamente. Nossa, isso aqui viraria o paraíso. Viraria o paraíso. Exatamente. Isso não é a maior riqueza que a gente pode ter? Com certeza. Porque a gente é tudo a mesma coisa, tá todo mundo na mesma situação, somos todos iguais. Então o que acontece para mim acontece pro meu próximo, e a gente espalhar amor e ter compaixão pelos outros é o melhor que a gente pode ter, a maior riqueza que a gente pode ter. Eu queria concluir aqui, Sérgio, que a filosofia, por exemplo, eu sempre tentei, né, estudar filosofia a fundo, e eu tinha muita dificuldade de entender o linguajar deles e tal, porque eles ficam muito com metáforas mesmo. Até porque a pessoa tem que procurar o que é aquilo ali. Ela não vai simplesmente ler e entender, porque é muito difícil. Essas leituras é muito difícil. Você pegar realmente o livro mesmo e ler, é muito palavra que caiu em desuso, então é muito difícil de você entender. Mas quando você percebe a riqueza de um cara que há 300 antes de Cristo já tentou passar pra gente isso, ele tinha descoberto isso, tentou passar, só que eles mataram o cara, eles fizeram ele tomar um veneno para ele não, ele preferiu tomar um veneno, tanto que na época política o pessoal ainda perguntou, olha, Sócrates, faz o seguinte, desmente tudo que você tá falando, que aí você não precisa tomar o veneno. Ele falou, não, a verdade para mim é melhor, é preferível morrer do que eu ir contra a verdade, porque ele descobriu a verdade. E quando a gente sabe qual é a verdade, a gente não tem medo. Até porque
É o que eu falei, é uma roupagem. Se você tá aqui, mas aí você perseguido e tal, sim, você fez o seu propósito, só que não precisa ter medo. Depois você vai continuar a sua história. Você vai ter coisas melhores para fazer depois. Mas, por enquanto, a gente está preso nessa Matrix. A gente acredita que é só isso daqui. Então, se eu vivo só isso daqui, eu vou precisar ter carro, casa, apartamento. Preciso ter a melhor mulher do mundo. E para isso eu preciso sair pisando em cima de todo mundo. Porque senão eu não vou ter dinheiro para viver. Aí, por isso que começa a guerra. Nós estamos presos numa fantasia que eles colocaram na nossa cabeça. E a gente, pensando que a gente tem uma vida só, o que você vai fazer, gente? Você tem só uma vida, o que você vai fazer? Você vai querer aproveitar ela ao máximo, independente do que as pessoas vão pensar É de mim. verdade, né? Quando você descobre que você é muito além disso daqui, então você não vai ficar preocupado, isso daqui é só uma passagem. E uma passagem rápida e pequena perto de tudo. Gente, não existe o tempo. Quando você vai estudar mesmo a coisa, é tão complicado de entender que não existe passado, presente e futuro. Não sei se alguém conhece multiverso, que eles falam multiversos aí. É muito doido isso, porque não tem tempo. O tempo foi aqui. Eles inventaram o tempo aqui pra gente começar a contar, mas não existe o tempo. Depois tenta entender isso. É muito complicado. Eu já consegui entender, mas tive que estudar, viu? Porque é complicado. Mas como é que não tem tempo? A gente pensa. Mas não existe. Não existe tempo. Então, assim, só que aqui... difícil de entender o desconhecido. É muito difícil. É muito difícil. É igual sobre, Lu, quando fala primeira, segunda, terceira dimensão. Por exemplo, planeta Terra. Todo mundo sabe que a gente está na terceira dimensão. Não sei se as pessoas sabem. Todo mundo não. Explica para as pessoas. Nós estamos na terceira, hein? Por que não fala quarta, vai direto para quinta? Exatamente, mas vamos falar primeiro. Não sei se você pode explicar isso nessa live ou vai ter que ser numa próxima live, sabe? Eu acho que a gente pode fazer uma live porque esse também é um assunto muito demorado. É fascinante. Eu acho. Vamos deixar uma live das dimensões, disso, né? Lu, é maravilhoso. Lu, melhor. Eu acho que a gente já falou bastante, né? Sim. A gente já falou bastante, então, né? Sim. Eu acho. E eu acho que vai dar nó na cabeça de muita gente, hein, Lu? Mas, é só continuar seguindo a gente, que a gente vai estar sempre falando coisas. Tem gente que vai torcer o nariz, tem gente que vai... Lu, é isso. Mas eu acredito que tem muita gente bem evoluída, tem bastante telespectador que está concordando com o que a gente fala, que de repente segue esses mentores, né? Para mim são mentores. Bom, a gente estava concluindo sobre o mito da caverna, comparado com a nossa vida, uma Matrix, pode ser falado assim. E o que eu tenho de mais importante é a saída desse integrante que estava acorrentado e quando ele vê a luz do sol e ele tem esse sol como um bem maior e vê as coisas tridimensionais e vê as pessoas e vê uma realidade que não existia ali dentro para ele. E o que eu carrego disso é que a nossa vida também é assim, né? Se a gente pode comparar, que a gente vive numa Matrix e que a gente está aqui nessa terra de passagem, que a gente tem outras vidas, né? Ou outra vida, ou que nós somos uma energia onde ela permanece, né? Por toda uma eternidade e dependendo de uma hierarquia também e que não existe morte, existe uma passagem para uma outra dimensão e o que importa é o bem que a gente faz e ajudar as pessoas e trabalhar para evoluir. É isso aí, a gente tem muito que falar sobre isso. Você estava falando, eu estava pensando aqui que quanto mais a pessoa acredita que é só essa vida, mais materialista ela é. Isso. Infelizmente. Então gente, vamos se ligar, vamos acordar, a vida não é só essa. Eu queria falar outro dia também numa live mais específica que a gente acessa as outras dimensões mesmo antes de desencarnar aqui. A gente acessa sim. É uma realidade paralela, isso é bem complexo de entender, mas assim, gente, é muita coisa. É muita coisa. Quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe nada. Isso mesmo. E que aquela crença que você tinha só está te atrasando e te deixando, fazendo perder tempo. Você fica se preocupado com coisas que não deveria ter importância na sua vida. Isso mesmo. Então, bom. Então, boa noite para vocês atômicos.
Nos vemos na semana que vem e a gente aceita crítica e sugestão. Dá o seu joinha e inscreva-se no nosso canal. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês estejam na próxima live também, porque assim como a gente havia dito, toda vez que a gente soltar um assunto aqui, depois a gente vai tentar pegar o fio da meada, vamos dar cada pecinha para vocês, até vocês montarem o quebra-cabeça completo. E aí vocês Isso vão mesmo. ver o quanto vocês são especial. Cada um de vocês é único e tem que comemorar cada minuto do seu dia aqui na Terra. Então, nós queremos desejar a todos uma ótima noite. Obrigado por estarem com a gente até agora. E venha para a próxima live. A gente espera aqui, tá bom? Um beijo. Você faz daí que eu faço daqui, você faz daqui que eu faço dali. Boa noite. Tamo todo mundo junto. Valeu, galera. Soca. Eu esqueci a sequência. Defende, coração. Soca, Então vai. coração. Soca, defende, coração. Soca, Valeu, galera. defende.